Olá, caros alunos e alunas, como vocês estão? Espero que estejam todos com saúde e em paz. Olhem, estamos de volta com as nossas aulas remotas. E aqui eu vou dar continuidade ao estudo da língua portuguesa, este maravilhoso idioma que nós temos. A língua portuguesa é um dos idiomas mais bonitos do mundo todo, ok? Então vamos apreciar, vamos estudar o nosso idioma, porque é através dele que nós nos desenvolvemos, não é isso? É através do nosso idioma que nós adquirimos outros conhecimentos, é através dele que nós temos sucesso no trabalho, né? Isso na vida social e etc. Então, vamos apreciar e vamos estudar. Olha, a língua portuguesa, ela tem uma riqueza cultural muito grande. Eu até digo que é um dos bens culturais mais importantes que o Brasil tem. Veja só, a língua portuguesa teve origem na antiga língua latina. A língua latina era uma língua falada pelo um povo que habitava uma região do centro da Itália, que se chamava Lácio. Essa região, chamada de Lácio, era habitada por um povo, e esse povo falava a língua latina, certo? Esse povo deram origem aos romanos. Os romanos vieram desse povo, certo? Os romanos construíram um grande império, certo? E conquistaram o mundo, ok? Eles saíam conquistando terras, conquistando os outros lugares. E, como eles falavam latim, porque eles tiveram origem no antigo povo latino, né, eles falavam latim, os soldados falavam uma modalidade menos prestigiada do latim, que se chamava o latim vulgar, certo? É como se fosse o português coloquial, o português do dia a dia, certo? O latim se dividia em latim clássico e latim vulgar. O latim vulgar era como se fosse o português coloquial, e o latim clássico era como se fosse o português da norma culta, ok? Então, os soldados saíam conquistando, né, esses povos, e misturavam o latim, que ele falava o latim vulgar, com a língua falada por esses povos que eles conquistavam. E daí, dessa mistura, nasceram as línguas neolatinas, certo? Línguas neolatinas. Neo quer dizer novo, né? É como se fosse os novos latins, ok? Quais são as línguas neolatinas? Olha, o espanhol, o francês, o português e o próprio italiano. São línguas neolatinas, ok, gente? Então veja aí a riqueza cultural do nosso idioma, o português, ok? Por isso que eu digo, o português é um idioma muito bem estruturado, porque teve como origem a língua latina, ok? Então vamos lá. Para o início das nossas aulas, eu vou passar uma atividade bem leve, certo? Uma atividade bem simples, só para que a gente se motive para os nossos estudos. Eu vou colocar aqui um poema, uma poesia, né? um soneto, do escritor Olavo Bilac. Olavo Bilac foi um escritor que viveu entre 1800 e 1900. Ele nasceu em 1867, 68, se eu não estou enganado, e morreu em 1918. Então ele escreveu uma poesia chamada Língua Portuguesa, onde ele enaltece o nosso idioma, certo? Então vamos lá, vamos à nossa aula. Ok, gente, aqui nós temos Língua Portuguesa, do escritor Olavo Bilac. Então Olavo Bilac disse o seguinte, ó, ele escreveu essa poesia para expressar a admiração dele pela língua portuguesa. Então ele disse assim, ó, Língua Portuguesa, Olavo Bilac. A última flor do Lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Pois é, a gente observa aqui todo o enaltecimento que Olavo Bilac, esse grande poeta brasileiro, que viveu nos séculos de 1800 e 1900 e morreu em 1918, ok?
Então ele quer dizer o que com esta poesia? Veja que ele enaltece a língua portuguesa. A última flor do Lácio, como eu disse a vocês, né? O Lácio foi aquela região onde deu origem aos romanos, certo? E os romanos falavam a língua latina, porque veio do povo que morava lá no Lácio, latim, certo? E foi desse latim, dessa região, né, que deu origem a tudo, certo? Então ele diz aqui, a última flor do Lácio, inculta e bela, né? Inculta e bela. O que é uma coisa inculta? Uma coisa que não tá bem cultivada ainda, certo? A língua portuguesa, né, no decorrer dos tempos, foi se aperfeiçoando. Então por isso que ele diz aqui, ó, inculta, ela ainda era bruta, não é isso? E bela, inculta, mas bela, tá vendo? Uma coisa inculta é uma coisa que não tem muita polidez, certo? É uma coisa meio ainda bruta, certo? Mas bela, tá vendo? Eis um templo, esplendor e sepultura. Olha, esplendor, sepultura, quer dizer, esplendor é uma coisa maravilhosa, sepultura é morte. E aí vem a relação aí, ó, uma língua que estava nascendo e outra que estava morrendo. Ouro nativo, que na ganga impura, tá vendo? Então, ó, a bruta mina entre cascalho e vela. Então, veja só, ele está falando aqui da questão de que ela é originária, né? Era uma língua que tinha imperfeições, certo? Mas que era maravilhosa, né? Isso é por isso que ele fala aqui, a bruta mina, tá vendo? A bruta mina entre o cascalho e vela, quer dizer, a língua em sua origem, uma língua muito rude ainda, né, que precisava ser polida. Por isso que ele fala aqui a bruta mina, quer dizer, onde saiu a língua portuguesa, cascalhos, certo? Que amo-te, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, tá vendo? Lira singela, olha o que ele está fazendo aqui, ó. Que através da língua portuguesa, né, as pessoas cantam, né, as pessoas cantam músicas clássicas, cantam músicas simples, certo? E assim ele continua com o seu enaltecimento ao nosso idioma, ok? Olha, amo-te, amo o teu viço agreste e o teu aroma das virgens selvas e oceano largo. Olha, quando o português chegou no Brasil, ele encontrou o quê? Né? Selvas, né? Oceanos, ela veio através do oceano, certo? Amo-te, ó rude e doloroso idioma, tá vendo? Amo-te, tá vendo? Ó rude, quer dizer, esse idioma era imposto aos nativos aqui do Brasil, certo? E provocava muitos problemas. A civilização portuguesa, quando chegou aqui, né, colonizando, eles provocaram muitas dores, certo? Então, em que da voz materna ouvi, ó meu filho, todos nós ouvimos isso através da língua portuguesa, né? É uma das primeiras frases que nós escutamos de nossas mães, ó meu filho, né? Então nós escutamos através do que? Da nossa língua portuguesa, nós brasileiros, ok? Em que Camões chorou o exílio amargo. Camões, um grande poeta, não é, português, que era um cara meio atrapalhado, né? Que ele era um cara que tinha as convicções deles e encontrou problemas por causa disso, né? Por causa disso ele foi preso, foi exilado, certo? De Portugal. O gênio sem aventura e o amor sem brilho. Aqui ele se refere a Camões. Então, gente, a atividade para vocês é a seguinte. Vocês vão fazer o seguinte, eu já fiz aqui uma pré-compreensão sobre o texto, certo? Mas a atividade bem simples, bem leve para início da nossa temporada de estudo de língua portuguesa. Bom, e aqui nós temos a nossa atividade bem leve, bem suave para o início das nossas aulas. Veja só. Pesquise o significado de cada expressão destacada no texto que mais se aproxime do que ele quer expressar na poesia. Então, veja só. Essas expressões que estão aqui destacadas, olha, em negrito, certo? Isso aqui eu já disse, né? Um poeta português, muito fácil, né? Então, você vai aqui ver essas expressões que estão em negritos, certo? Vocês vão colocar elas aqui abaixo, certo? Vocês vão selecionar, escrever elas aqui abaixo e ir no dicionário, na internet, seja lá onde for, e procurar um significado que melhor se adeque ao contexto do poema. Aqui que mais combina com o contexto da poesia. Então é isto, certo? Nossa atividade por hoje é isso aí. Faça essa atividade e depois
me mande aí nos grupos, ok? Valeu, gente. Tchau, tchau e até a próxima.